podem entrar, que nós já vamos dar início à nossa programação. O senhor também, presidente. Pessoal, o banheiro fica aqui saindo, primeira porta, perto do bebedouro ali, à direita. Registrar aqui a presença do professor Edilson, da Escola Almir Gabriel, professora Francisca Lopes e a coordenadora pedagógica Maria Betânia. Obrigado por ter vindo, ter conduzido o pessoal até aqui. E da Escola Tancredo Neves, nós temos a professora Adriana Melo, o professor Daniel Costa e o coordenador pedagógico Emerson. Muito obrigado pela presença e tenho certeza que nós vamos aproveitar bem esse dia aqui. Também nós temos a presença do Alex, que representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Placas. Acabou de chegar o nosso presidente, o presidente do Instituto. Quem vai conduzir essa palestra agora pela manhã para nós aqui é a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, coordenada pelo João de Jesus. Vai precisar. Já podem. Acabou de chegar o secretário de Esporte e Cultura aqui de Placas, Raimundinho, que é um dos nossos parceiros nesse projeto. Esse projeto é chamado Conectando Culturas, projeto Conectando Culturas, que tem o financiamento, que tem o apoio do governo do Estado e do deputado Ayrton Faleiro, que colocou a emenda para a realização desse evento. Queria chamar agora aqui na frente José Aguinaldo, nosso presidente, para fazer a abertura oficial, dar as boas-vindas e depois a gente passar. Também está presente o Erlim, secretário de Turismo. Turismo e cultura tem tudo a ver, né? Então vamos chamar aqui o José Aguinaldo, que é o presidente do Instituto Cultural Amazônia Sustentável, para dar as boas-vindas e logo em seguida o pessoal da equipe da SEMA. O pendrive de vocês já está conectado aqui, tudo certo? Bom dia a todos. Eu vou ver se eu ainda tenho as manhas com esse microfone, né? Então, gente, o meu nome, para quem ainda não conhece, é José Aguinaldo de Lima Silva. Eu sou conhecido mesmo como Aguinaldo, certo? Moro lá na comunidade do Macanã, daqui 45 quilômetros, na faixa mesmo, e sou o presidente do Instituto, igualmente o Francisco estava falando aqui. Então, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, tá? Que se sinta à vontade aqui, nesse prédio, né, que foi cedido pela Câmara Municipal para a gente fazer esse evento. E eu me sinto honrado e quero passar essa mesma mensagem a cada um de vocês estar aqui. Estou vendo bastante alunos, né, representantes de entidades, representantes do Poder Legislativo, e esse nosso encontro de hoje é muito importante, né, pelo momento que vivemos no nosso país, que é sobre o meio ambiente. E nós temos aí os nossos palestrantes que logo vão estar usando a palavra, fazendo aqui as suas exposições e talvez depois terá algum momento de se perguntar, né, Francisco? Algumas dúvidas. Então, gente, o Instituto, no qual já foi apresentado que eu sou o presidente, nós temos uma equipe, né? Além da equipe que é fundamentada legalmente, como diretoria, nós temos também as pessoas que nos ajudam, né? Que são, vamos dizer assim, os colaboradores. Então, não é só a equipe
diretora do Instituto, certo? E o Instituto, que já foi mencionado, ele já existe no município, tá? Há vários anos, mas agora, do ano passado para cá, é que nós começamos a fazer um trabalho de captação de recurso, essa palavra que a gente usa, né? Captar recurso para que a gente possa desenvolver algum trabalho aqui no município. Então, o Instituto está voltado à captação de recurso na área da educação, na área cultural, na área de esporte e lazer, na área da agricultura. E, no momento, nós estamos trabalhando que estamos exercendo agora, na área da cultura. E amanhã vai ter o show, como vocês estão sabendo. Tem pessoas da cidade e do interior, e também até convidados de outros municípios que vão fazer o pré-show, que vocês, aqueles que participaram, vão estar ouvindo, né? Inclusive, até adiantando, tem uma irmã minha que canta, ela vai também se apresentar na parte do pré-show. Então, eu quero aqui agora finalizar dizendo que nós vamos continuar na captação de recursos, porque essa captação de recursos, nós temos que desenvolver o trabalho aqui no município e prestar conta daquilo que fizemos. Só assim nós vamos estar aptos a captar mais recursos. Então, o Instituto vai estar aqui, a sede dele é ali, baixinho, ajuda aí. A sede do Instituto, né, está localizado ali naquela rua do sindicato, eu não sei como é que bem o nome da rua. Travessa Faleiro. Então, qualquer momento, vocês podem passar por lá, conversar com o Chico, que vai estar mais atendendo lá. Então, por fim, quero agradecer primeiramente a Deus, que nos está dando essa oportunidade. Quero agradecer a presença de vocês, que já estão aqui, daqueles que poderão chegar um pouco mais tarde, tá? Agradecer a Ayrton Faleiro, que a execução desse projeto de hoje cultural é uma emenda dele, no qual o Instituto também pode receber emenda parlamentar. E agradecer a direção, os vereadores, a direção da Câmara, que cedeu esse espaço. E, por fim, agradecer todos aqueles que estão nos ajudando, né? Eu não vou falar nomes, mas nós temos aí muitos parceiros, todos aqueles que estão envolvidos nesse encontro de hoje. À tarde também tem outra palestra, né, sobre captação de recursos. E amanhã finaliza com o show aí da banda... Batidão do Melody, certo. Então é isso, tá? Depois, quem quiser conversar comigo, a gente vai estar por aqui participando com vocês. Muito obrigado. São parceiros nesse nosso projeto o deputado Ayrton Faleiro, a Prefeitura Municipal de Placas, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Placas, Câmara Municipal, Rádio Comunitária Floresta Viva. Antes do pessoal da SEMA, eu gostaria de saber se os secretários que estão aqui, o Erlínio e o Raimundinho, gostariam de fazer uma saudação. Cadê os secretários? Enquanto um fala, o outro toma aqui a cadeira de vereador, né? Olá, bom dia. Primeiro, quero parabenizar o Instituto Cultural Ambiental da Amazônia Sustentável. A pessoa do Chico é Francisco, mas conhecido como Chicão, né? Dizer que o projeto tem uma grande importância no município, o Instituto que veio para somar ainda mais no nosso município. Placas é um município que se desenvolve e a gente observa que os programas sociais têm a sua grande importância. E dizer, quanto secretário de esporte, a gente está aqui para colaborar, apoiar, para que projeto como esse venha a agregar os fazedores de cultura do nosso município. E eu creio que a gente tem muito a aprender com essa palestra de hoje, que é como captar recursos na esfera federal e estadual, não é isso, Chico? Então, embora prestar bastante atenção, que a gente tem muito a aprender.
E era essa, nas poucas palavras, que a gente quer aproveitar mesmo é o curso, não é isso? Obrigado, bom dia a todos. Valeu, garoto, obrigado. Erlinho, né? Bom dia a todos, agradecer primeiramente a Deus, agradecer, Chicão, pelo convite também, na pessoa de você, do Baixinho, todos envolvidos aqui no projeto, e não poderia deixar de agradecer a todos vocês, alunos, professores, todas as entidades que estão presentes aqui, porque são vocês que fazem a cultura do nosso município. Hoje estou na pasta do turismo também, onde o Chicão colocou muito bem, tem tudo a ver com a cultura. Cultura e turismo, a gente vem aí fazendo esse trabalho. Estive, inclusive, numa palestra do ensino médio, que esteve fazendo um trabalho visitando várias localidades, onde foi um trabalho muito importante. E isso eu acredito que tudo que vem do incentivo à cultura, ao esporte, ao lazer em nosso município é de suma importância, que vai ajudar a somar. E só soma junto com vocês que faz esse trabalho e que faz esse esforço de estar colaborando na cultura, no esporte, no lazer do nosso município. Então, agradecer a todos envolvidos, que todos tenham um ótimo encontro regional aqui, né, Chicão? E continua até amanhã na grande festa regional da cultura que está sendo realizada aqui em nosso município. Muito obrigado, todos tenham um ótimo dia. Então vamos chamar os palestrantes, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do João de Jesus, João PT, e depois da palestra nós vamos abrir para os professores, para os alunos, coordenadores pedagógicos, quem quiser fazer a fala, quem fazer perguntas, considerações, o microfone vai estar à disposição. João. Bom dia, todos e todas. Saudar aqui o nosso presidente do ICAS, saudar os nossos secretários municipais, Erlim, Raimundinho, que estão aqui, nossos professores, nossos alunos, nossos coordenadores, tem pessoas da nossa comunidade, e a gente queria, de uma forma geral, agradecer a todos. E também falar da importância desse projeto, dessa emenda, que é de autoria do deputado federal Ayrton Faleiro. O deputado tem sempre um mandato muito voltado, principalmente quem acompanha o mandato do deputado Ayrton, na educação, na cultura, principalmente com todas a sociedade, comunidade tradicionais. Então, isso, Ayrton, o mandato dele representa muito isso. Então, agradecer aqui, dizer que, quanto secretaria, que nós vamos fazer uma palestra agora pela manhã, eu não vou estar aqui por toda a manhã, tem uma reunião hoje do executivo conosco, os secretários, mas antes queria chamar aqui a nossa equipe da SEMA que está aqui, todos da SEMA, por gentileza, que estão aqui, a nossa equipe. Cadê a baiana? Vamos lá, então. Vou passar o microfone para cada um. Diga o nome aí, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Joel, trabalho na SEMA, atualmente com educação ambiental. Educação é uma coisa que você já tem feito todo dia, né? Mas
essa educação, ela não é só conteúdo, ela é mais na parte de vivência. Bom dia, meu nome é Davidson. Na SEMA eu faço a função de serviço em campo e topografia. Bom dia, meu nome é Cleidiana, trabalho administrativo da SEMA. Bom dia, meu nome é Mário e eu trabalho junto com esse rapaz aí no serviço de campo. Bom dia, meu nome é Fabrício, sou motorista da SEMA e colaborador. Bom dia, eu sou a Karine, eu sou bióloga, trabalho no licenciamento ambiental e também no suporte administrativo. Bom dia a todos, meu nome é Wellison, sou engenheiro florestal e trabalho na Secretaria do Meio Ambiente aí, na parte de análise técnica ambiental e licenciamento. Bom dia a todos, meu nome é Edmária, eu sou advogada e sou assessora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia, meu nome é Elizabeth, faço parte da equipe da limpeza. Tem mais uma equipe nossa que ficou lá na SEMA, né, tendo em vista que hoje tem atendimento, a dona Elba, que trabalha no protocolo, e o Wellington e seu Francisco. O Wellington trabalha na emissão do CAR, e o seu Francisco que cuida hoje da parte mais da produção de muda e de viveiro. Então, essa aqui é parte da equipe. Muito obrigado por estar aqui. Boa deles, vão conversar com vocês hoje. Obrigado. Aí, como eu falei para vocês, queria aqui começar, primeiro, dizendo para vocês que a gente tem uma coisa na SEMA, e como a gente vai conversar, Ignaldo, sobre educação ambiental. Todos vocês me conhecem? Todos? Levanta a mão quem me conhece. Pronto. Então é João de Jesus, sou secretário de Meio Ambiente aqui da Prefeitura Municipal de Placas. Tudo bem? Junto com essa equipe aí que vocês puderam ver eles aqui na frente. Então, falando de educação ambiental, que é o tema que nós vamos tratar hoje, e aí eu vou falar algumas coisas que são principal. Primeiro que educação, quando se fala de educação ambiental, a gente já aprende parte dela em casa, não é verdade? Não é lá que a gente começa aprendendo isso? Aí eu tenho dito que muitas vezes a gente já começa a escorregar em casa. Às vezes a gente, olha que eu fui campeão para fazer isso, estou falando com propriedade. Da gente almoça, não está com muita fome e deixa parte da comida no prato e a gente vai lá na pia e bota lá, né? Tem alguém aqui que faz isso? Eu já fiz. A outra coisa, olha só, e hoje a gente cria muitos animais em casa. O gato, o cachorro, o passarinho, não é verdade? Na sua maioria, eu também já fiz isso, eu estou falando que está partindo de mim. Os cachorros, geralmente a gente não considera muito o café da manhã deles, né? Mas o almoço e a janta é certo, né? Então o que que a gente faz? A gente acabou de comer, sobrou um pouco, a gente vai dar a comida dele. Bota no chão. Então, a gente está dialogando sobre essa educação ambiental no sentido de que a gente, de pequenas coisas, né, a gente já começa a dar os grandes passos. E aí, nós da SEMA, da Secretaria Municipal de Educação, e depois o pessoal vão conversar com vocês sobre isso, essa educação ambiental nasce muito forte da gente. Graças a Deus, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, sempre nos trataram no sentido
E hoje a exigência é muito mais, pessoal. Educação ambiental hoje nas escolas, a gente ainda precisa melhorar muito, né, professor? Algumas condições, mas a gestão, o poder público ainda também precisa fazer a sua parte. Mas assim, a gente tem o Dia da Árvore, a gente tem a Semana do Meio Ambiente, que a gente consegue participar, as escolas têm um projeto de educação ambiental, mas a gente entende de que a gente ainda tem e precisa melhorar muito. E aí queria trazer uma coisa importante que a gente fez, e a gente está fazendo na SEMA. E é muito importante vocês entendam isso. Essa equipe que estava aqui agora, alguém já viu falar do IBAMA aqui? Levanta a mão quem já viu falar do IBAMA. CMBio. IBAMA, CMBio e SEMA do Estado. Muitas vezes a gente vê falar desse pessoal que foram lá no lote, que prenderam, que derrubaram o curral, que cortaram casa. E não é verdade isso? Vocês já escutaram isso? Aí tem muita gente, olha só, aí a gente precisa separar, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque às vezes as pessoas acham que aqui a SEMA é a mesma coisa do IBAMA e é a mesma coisa do CMBio. Não é. A SEMA municipal, aqui do município de Placas, tem um papel fundamental no quê? Na orientação para os agricultores, agricultoras, para as instituições, para as organizações sociais. O papel da SEMA é ajudar os agricultores, é fazer isso que nós estamos fazendo aqui quanto à educação ambiental. Por que que a gente diz isso? Porque tem pessoas que acham que a SEMA também faz esse mesmo processo da repressão. E aí, tem hora que o IBAMA está certo? Tá. Tem hora que o IBAMA erra? Erra. Por exemplo, aqui no nosso município, aqui atrás, é terra indígena. É homologada, está consolidada. Então, tem muita gente que vai lá na terra indígena e quer desmatar a terra indígena, quer tirar a madeira da terra indígena. Nós estamos falando de uma terra indígena. Então, a terra é dos povos indígenas. É igual ao nosso lote. Se alguém entrar no lote do nosso país, ir lá fazer o que não deve ser feito, é lógico que a gente vai reclamar. Mas assim, existe, e aí a gente chama atenção para isso, que é preciso, tanto na SEMA, como no CMBio, quanto no IBAMA, tem as legislação, tem as leis. E aqui não é diferente no caso da SEMA. Os vereadores aprovaram nessa casa que nós estamos, o qual nós agradecemos de estar aqui, inclusive a pessoa do Zé e outros vereadores, que a gente precisa cuidar desse meio ambiente. Para cuidar do meio ambiente, a gente precisa ter algo que a gente possa nos orientar. E a gente tem aqui no município uma coisa importante, que é o Código de Postura, que orienta nós. As leis, Aguinaldo, uma coisa que aqui já há bastante tempo, e eu tenho dito o seguinte, Hermeson, nossa cidade, ela é muito rural. E lá no lote, quem tem pais que moram lá no sítio, lá no lote aí, levanta a mão aqui, que estão aqui. Eu tenho. O que é? Lá no lote, à tardezinha, professora, varremos o terreiro, a gente faz o quê? Está seca, bota fogo, queimou, limpou. Não é verdade? Dá para fazer isso aqui num terreno que nós moramos cheio de gente? Aqui, às vezes, a gente bota fogo e tem uma pessoa que tem problema de asma aqui do nosso lado. Outra coisa, deixa eu perguntar para vocês. Lá no sítio, quando a gente faz, a gente tem o curral, a gente tem o chiqueiro do porco,
a gente tem a Casa das Galinhas, e a gente convive com eles lá, mas tem um espaço. Dá para criar porco aqui dentro da cidade? Dá para fazer a mesma coisa, criar galinha aqui dentro da cidade? Tu está entendendo? Então, é isso porque a gente convive com mais pessoas próximo da gente. Então, algumas coisas a gente consegue fazer isso na área rural, mas aqui na cidade, mas infelizmente, acontece. Aí o que a SEMA vai lá? A SEMA vai punir lá? Não. Primeiro a SEMA chega, avisa, comunica e depois a gente, pela lei que nos orienta a fazer isso. Tudo bem? Então, eu queria aqui dialogar com vocês sobre isso, tendo em vista que educação ambiental, por isso que eu disse para vocês, começa da nossa casa, desde a nossa formação. Aí, quando a gente chega na escola, a escola tem um papel fundamental também, mas é muito importante que a gente tenha isso como uma ferramenta da nossa proteção ambiental, inclusive da nossa casa, do nosso jeito de viver, das nossas florestas, e respeitando a vida e o jeito de muitos. Que hora nós temos aí, Karine? 9h55, tá? Pessoal, eu vou apresentar aqui, e aí eu disse que a gente tem que fazer algumas intervenções com relação a isso. Aí a gente chama isso de mitigação. Quando a gente se prepara para evitar qualquer coisa. Tem um terreiro que está verde, a gente, quando bate o olho, se eu pisar aqui, eu escorrego. Não é verdade? Então, o que a gente faz? Talvez vai lá e limpa, ou bota um pozinho. Então, no caso da educação ambiental, tanto o governo federal quanto o governo do estado, apresentou um programa, e nós da SEMA hoje no município, a gente faz isso, que é o programa União pelos Municípios, que é um convênio do governo federal com o governo do estado. Podemos ir lá, doutora? No Pará, esse programa tem uma abrangência, ele tem 70 municípios prioritários. O que é 70 municípios prioritários? Os municípios que mais tiveram desmatamento na Amazônia. Os prefeitos, e aqui na época era a Raquel, a prefeita, aderiu a um programa de redução, de controle de desmatamento. E hoje a SEMA coordena isso. Olha, qual é o principal objetivo? Apoiar os municípios na prevenção, no monitoramento, no controle da redução do desmatamento e degradação do bioma florestal. A linha de priorização está aqui, mas nós temos outro vídeo pelo nosso tempo, e aí depois a gente pode passar. Coloca o vídeo. E aí esse vídeo aqui, porque eu ia falar exatamente isso, mas como a gente tem que sair, olha só, vamos lá. Joel, Ficanha, nosso técnico. Vamos lá, deixa eu ver cadê o microfone dele. Pois é, não está saindo não o som. Mas o vídeo tem som. Só que aqui está sem, ó. Aqui está liberado tudo. Tá tudo.
Cadê o grilo? Faz favor aqui, chefe. Nós estamos falando de educação ambiental, não pode bater no grilo, né? Tu tá salvo hoje, grilo. Ei, grilo, para passar o som ali para esse... Não está passando o som para o norte. Serve, né? Traz aí, Joel. Vamos ver se dá nesse outro ali. Rapidinho. Joel, bota nesse teu aí. Bota nesse teu aí, Joel. Com nada usa o microfone dele, que aquele não está saindo nem no microfone. Até 2030 é o compromisso do governo. Então, a gente vai apresentar aqui o convênio que o município tem com o governo federal por dentro desse programa que é de controle e monitoramento do desmatamento aqui na Amazônia e no nosso município. Vamos lá. Zerar o desmatamento até 2030 é o compromisso do governo federal. Para alcançar esta meta, foi relançado o PP-SEDAM, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. No primeiro ano de atuação, houve queda de 50% da área sob alertas de desmatamento. Agora, o governo federal se une aos municípios para ampliar as ações nos territórios. Este é o Programa União com Municípios, uma iniciativa para fortalecer a ação dos municípios na promoção do desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda e redução de desmatamento, degradação e incêndios florestais. O programa vai financiar políticas para promover um modelo de desenvolvimento que garanta a proteção das florestas com qualidade de vida para suas populações. Foram identificados 70 municípios que, juntos, respondem por 78% do desmatamento na Amazônia. Estes municípios são prioritários nas ações de controle do desmatamento e desenvolvimento rural sustentável. Serão disponibilizados recursos por meio de investimentos e de pagamentos por serviços ambientais aos produtores rurais dos municípios que reduzirem o desmatamento e a degradação florestal. Quanto maior a redução alcançada, maior o investimento e benefício para os municípios. O programa vai oferecer 1. Escritório de governança para fornecer informações sobre o desmatamento em tempo real. 2. Regularização fundiária e ambiental nos primeiros 3 anos, garantindo segurança jurídica e acesso a crédito aos produtores rurais. 3. Assistência técnica e extensão rural para a produção sustentável. 4. Pagamento por serviços ambientais pela conservação da floresta e promoção de ações de recuperação ambiental nas propriedades de agricultores familiares.
5. Implantação de brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais nos primeiros 2 anos. 6. Pagamento por serviços ambientais para assentamentos. No total, serão destinados mais de 700 milhões de reais dos recursos do Fundo Amazônia e do projeto Floresta Mais. Para participar, os municípios prioritários deverão assinar o termo de adesão até o dia 30 de abril de 2024, demonstrando comprometimento com as iniciativas de controle do desmatamento. Programa União com Municípios. Gerar renda com produção sustentável e redução do desmatamento na Amazônia. Esse é nosso objetivo. Isso. Então, esse programa, a gente já executa ele aqui no município. Você viu que a primeira, está lá uma sala de monitoramento aqui no município. E aí todos vocês estão convidados. Ali na SEMA, essa sala já está montada, a gente já está trabalhando com esse programa. Se você for aqui do lado de fora aqui, tem uma caminhonete branca que está parada aqui, que também já é desse município, do convênio que a gente fez. E a gente agora, para o próximo primeiro semestre agora de março, agora começando esse ano, a gente vai regularizar a 170 propriedades com regularização fundiária e ambiental aqui no nosso município. Então, o que é? Eu faço a minha parte, né? E aí tem uma ação importante aqui, Karine, que é pagamento por serviços ambientais. O que é um pagamento por serviços ambientais? A gente sempre diz, o governo federal, o governo do estado, que não tem que desmatar. Mas eu não desmato, e quem é que vai produzir alimento? Como é que a gente vai se alimentar nessa região? Se a gente, o governo federal, tanto o governo federal quanto o governo do estado hoje paga um serviço, professor, para quem manter a sua mata em pé. Quem tem mata em pé hoje passa a receber um recurso do Floresta Mais, tanto do governo federal quanto hoje do governo do estado, que também já determinou pagamentos por serviços ambientais. No nosso município, nós já temos agricultores que recebem por serviço ambiental. Varia do tamanho da mata. Por exemplo, se tiver um lote de 100 hectares, você tem possibilidade hoje de ganhar até 30 mil reais por ano, sem ter que reembolsar nada. O governo reconhece que tu está cuidando da floresta e tu está fazendo a tua parte. Qual era uma fala que a gente tinha? Meu vizinho botou tudo no chão e eu fico olhando para a minha mata. O que eu faço com ela? Então, tem um programa que reconhece isso hoje para os agricultores e agricultoras, hoje aqui na Amazônia, que trata desse programa. Pessoal, queria agradecer vocês. Eu tenho que sair, chamar o Joel aqui, nosso coordenador de educação ambiental. Joel, por favor, aqui. E aí dizer para vocês que a nossa equipe vai ficar aqui. O Joel dá uma palhinha aqui, depois a nossa analista de sistema aqui, que cuida da nossa licença ambiental, e aí depois o nosso técnico, o Elis, que dá continuidade na nossa palestra. Tudo bem? Tenho que sair, mas volto logo depois. Tudo bem? Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. Faça a visita lá na SEMA para a gente conversar, vocês verem o que tem lá e a gente tomar um café. Muito obrigado. Bom, eu já dei bom dia para vocês, vou dar bom dia mais uma vez. Aí, na fala do nosso secretário, vocês puderam observar que a educação que ele estava falando, ela não é muito voltada, não é só voltada à sala de aula, porque no âmbito da sala de aula você já tem os professores, tem os coordenadores pedagógicos e os diretores, né? Então, a SEMA, ela tem um papel mais de um ensino sobre a vivência da vida, e que até no nome do instituto, agora saiu daí, mas ele tem uma palavra chamada sustentabilidade. Porque tudo que a gente faz, ele precisa ser sustentável, porque eu acredito que vocês, na casa de vocês, terá, por exemplo, o uso da água. Quem aqui de vocês, que o pai de vocês, ou vocês mesmos,
compram a água naqueles garrafão de 20 litros. Indiquem, levantem a mão, quem é que usa os garrafão, a água mineral comprada? Por favor. Em casa, quem de vocês usa água mineral? Talvez alguns não entenderam. Ninguém de vocês aqui bebe água mineral em casa? Porque, assim, todas as casas, principalmente as mais antigas, elas têm poço, porque o município ainda não tem um abastecimento de água regular. Mas a maioria das pessoas não usa essa água para beber dos poços. Por que será que não se usa essa água, sendo que a água mineral é comprada? No caso, assim, para vocês refletirem e pensarem, por que nós não usamos aquela água que tem um poço, que já tem uma bomba instalada e que ela é de graça para nós? Por que não usamos para beber? Pessoal, bom dia. Professor Emerson, lá da Escola Tancredo Neves. Essa pergunta que o Joel fez é uma pergunta muito interessante. Só que nós temos até, e eu ia fazer uma pergunta sobre a questão já que o programa é a questão meioambiental, é que o correto seria as fossas na frente dos nossos terrenos e poços no fundo. A nossa cidade começou ao contrário. Fossa nos fundos e poço na frente. Ou seja, se nós, eu não sei dizer se são todos ou qual é a porcentagem, mas muitas das águas dos nossos poços hoje são contaminadas. Né? Então, esse também pode ser um dos motivos de não se usar. Muito bem. O Emerson, ele explanou uma situação que, assim, já foi feito exames, eu acho, na água, e foi constatado que essa água superficial, que a gente chama, que é a água que está em torno de 15 a 20 metros aqui em Placas, ela já está contaminada. Aí, por que eu toquei nesse assunto com vocês? Porque isso é uma coisa que a gente usa, ninguém consegue passar nem um dia sem beber água, todo dia nós bebemos água. Aí, é uma questão que eu quis levantar, que a gente pensa em questão, digamos, de sustentabilidade, a gente pensa em desmatamento, mas o meio ambiente, ele não é só desmatamento. Tudo que a gente faz, o que é produzido, por exemplo, hoje no café da manhã foi servindo uma merenda, né? Para essa merenda chegar aqui, alguém um dia teve que plantar alguma coisa, colher e vender. E para plantar e colher, aí você utiliza, às vezes, adubo, utiliza herbicidas, enfim, muitas coisas que algumas, no momento, você não percebe, mas elas são agressivas ao meio ambiente e, com o tempo, ele traz resultados. Porque, assim, quando, antigamente, aqui eu digo que Placas é uma cidade, para a cidade, ela é uma cidade nova, porque Placas tem, eu acho que, de cidade 30 anos, mas de ocupação, tem um monumento ali na frente que informa que há 50 anos está sendo ocupado aqui a região. Ao se lavar veículos com lava-jatos, ao se fazer fossas mal localizadas, já contaminou a água superficial, que, segundo, não é aconselhável para o consumo. Mas isso aqui é só uma reflexão para entender que a educação ambiental não é só aquilo que o professor fala na sala de aula, o João falou, começa em casa, quando é pequeno. Então, é muito importante a gente perceber que as suas ações, elas não vão trazer um prejuízo futuro. E isso aí, vocês têm que aprender. A hora, no caso de aprender, é essa, é agora, que vocês estão se preparando para a vida. Eu vou passar aqui para minha colega, que é bióloga, a título de informação, para vocês, eu tenho formação em licenciatura, né? Poderia estar trabalhando nas escolas, que eu sou pedagogo também, né? Mas atualmente trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia de novo, gente. Até gostaria de ficar sentada para ficar mais à vontade, não ficar nervosa aqui soprando, igual o Joel. Mas, então, rapidinho uma conversa básica com vocês sobre a questão do licenciamento.
Às vezes, a gente pode questionar, né? Mas por que tem que licenciar? Por que tem que tirar uma licença para cuidar da terra, se a terra já é nossa? Muitos de vocês aqui, ou têm pais, ou tios, ou conhecem alguém que tem uma propriedade rural, né? E sim, gente, para criar o gado na propriedade, precisa de uma licença, uma autorização. Para poder plantar o cacau, para poder plantar o milho, arroz, soja, que hoje está bem produzida no nosso município também, igualmente a produção do cacau. E por que a gente precisa do licenciamento? O licenciamento é onde garante que a atividade vai ser exercida de forma legal, correta, sustentável, respeitando todos os limites da propriedade. Exemplo, no licenciamento, tem lá o rio, e o licenciamento vai garantir que essa propriedade não vai ser desmatada à beira do rio, vai ser respeitado um limite de preservação, porque quando acontece o desmatamento na beira do rio, o que acontece? Alguns de vocês já prestaram atenção que antes existia na propriedade, por exemplo, lá na casa, antigamente, lá na vicinal da 60, eu ia para a casa do meu tio e tinha um garapé e era bem largo. E hoje esse garapé está fino ou sumiu. Algum de vocês já repararam, prestaram atenção em alguma situação dessa? Pois é. Vocês não viveram, talvez alguns não vivenciaram, mas os pais de vocês, sim. E tudo isso é consequência do nosso comportamento ambiental, do nosso comportamento, assim, né? Que é dos nossos pais, dos nossos avós, que antigamente eles vieram para uma política que a gente tinha que desmatar e produzir. Hoje nós estamos em uma posição diferente. Hoje nós temos que preservar. Mas o licenciamento, ele garante isso, de fazer exercer a atividade, a criação de boi, ou plantar cacau, a soja, de uma forma correta, que não vai agredir o meio ambiente. E lá na frente, cada proprietário cuidando das suas questões ambientais da propriedade, lá na frente é um bem coletivo que todos nós iremos desfrutar. Também temos a questão do financiamento. A partir do licenciamento, da entrada do licenciamento ambiental, é possível conseguir o financiamento. Os pais de vocês conseguem o financiamento para melhorias na propriedade. O licenciamento também garante a questão de outorga do uso correto da água na propriedade. E o principal fator é essa questão da atividade controlada, equilibrada, sem estar causando prejuízo, que, assim, o meio ambiente agradece. É cada um fazendo sua parte e, lá no futuro, todo mundo colher os frutos juntos. Por quê? Se continua nesse índice de desmatamento, igual vocês viram aqui, que tem até um programa hoje do governo federal para poder dar esse subsídio às prefeituras, aos municípios, para a gente controlar, tudo influencia nas mudanças climáticas, que quem viveu anos atrás, se vocês conversarem com os avós de vocês, é todo mundo reclamando o tempo todo de calor, é todo mundo falando que hoje em dia já não chove como chovia antigamente. Então, tudo isso são consequências das mudanças climáticas, do que vem acontecendo com a gente. E aí, agora, eu vou chamar o nosso palestrante, que é o engenheiro florestal, Elisson Alexandre, e ele vai continuar a apresentação para vocês. Muito obrigada pela atenção. Enquanto o novo palestrante encosta, quem sentir sede aí, logo atrás ali tem um isopor que tem água, viu? Pode pegar, fique à vontade. Está no ponto, amigo? Vocês viram o secretário que saiu daqui? Se parecer comigo, não é por acaso, viu? Sou irmão dele. Já esteve conosco, teve que sair agora há pouco, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nosso parceiro Rodrigo, e a Jéssica, que também é do Instituto Nectar, é um instituto parceiro aqui em Placas, também já estiveram aqui conosco. E a nossa palestra está sendo transmitida, né? Está tentando transmitir, a internet não está ajudando muito, né? Tem pessoas assistindo em outros municípios de forma virtual. Mas o privilégio mesmo é a turma do Almir Gabriel e Tancredo Neves, que estão aqui no presencial, né?
Vamos anotando aí as perguntas que vão fazer para o pessoal. Aquela lista de presença, está por onde? Já finalizou aí? Por onde anda a lista de presença? Está aí? Está assinando, né? Ah, beleza. Deixa ela correndo aí. Olha, faz parte do nosso projeto também, hoje à tarde, uma palestra sobre captação de recursos. E amanhã é show. Amanhã aqui na praça do Idélcio Brandão, a apresentação musical dos cantores daqui da terra. Tem um cantor, uma cantora de Santarém, um de Rurópolis, 4 cantores daqui e a banda Batidão do Melody, que veio de Belém. Já, garoto? Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia a todos. Já me apresentei, né, mas vou me apresentar novamente para vocês. O nosso público, aqui em sua grande maioria, são alunos, né? E eu sei que muitos aqui, né, se não todos, têm aí um objetivo, né, de cursar uma faculdade. Meu nome é Wellison Alexandre, eu sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. E tenho aí especialização, né, na área de geoprocessamento, georreferenciamento e também vantes e drones, legislação, planejamentos e aplicação, tudo pela Faculdade Unileia. Alguns problemas técnicos aqui. Enquanto isso, como eu disse a vocês, hoje nós temos o acesso mais facilitado à educação de nível superior. Então, aquilo que era bem mais difícil, né, nas décadas passadas, hoje nós temos um acesso maior, né? Nós temos muitas universidades federais, não é isso? Aqui próximas, não é isso? E bem aproximadas de cada um de nós, até mesmo Rurópolis, nós temos aí um polo da UFOPA, e outras universidades também, faculdades particulares. Então, a formação de nível superior, ela é importante, né, para cada um de vocês que estão ainda estudando ensino fundamental ou ensino médio. Ela é indispensável, né, para que você possa aí conseguir, né, exercer uma profissão que talvez você tenha, digamos assim, se proposto, tenha sonhado em cursar, tá certo? E aí, já que ainda não conseguimos aqui, para a gente dar continuidade, falar para vocês um pouquinho sobre a engenharia florestal. Não sei se alguém aqui tem essa pretensão, né? Ou já pensou em ser um engenheiro ou uma engenheira florestal, mas a engenharia florestal é uma área da engenharia, né, que vai focar especificamente no recurso florestal. É claro que a engenharia florestal, por ser, digamos, migrada, por ter saído dentro da agronomia, ela ainda tem aí, estuda muitos conceitos da própria agronomia, né, das agrárias. Ela é uma ciência agrária, né, ela faz parte das ciências agrárias. E dentro da engenharia florestal, nós temos aí um contato direto na nossa região com as florestas. Então, por exemplo, se alguém aqui, né, tiver esse interesse, saiba que você vai estar em contato direto aí a partir do 2º semestre com florestas, né? Os cursos aqui da região oeste, eles são focados especificamente no manejo florestal. Então, é muita aula prática lá dentro da floresta. Nós fizemos muitas aulas práticas dentro da Floresta Nacional do Tapajós, de passar de semana lá. E, com certeza, é uma experiência muito interessante para quem gosta desta área, né, de estar em contato com a natureza, dentro da floresta, fazendo medição de árvores, fazendo os inventários. Tá certo, gente? Então, já voltamos aqui com nossos slides, né? Mas é isso. Fica aí a dica, se alguém tiver essa identificação com essa área, né, é um ótimo curso, eu indico a vocês, né? E aí nós vamos dar continuidade. Aqui nossa palestra de hoje, ela traz o tema Educação Ambiental e os Impactos das Mudanças Climáticas. Pode passar. E aí nós vamos começar essa palestra fazendo aqui uma pergunta, né, a respeito do impacto ambiental. O que vocês podem me dizer a respeito disso? O que é um impacto ambiental? Alguém pode me dizer? Alguém se manifesta? Vamos lá?
Um de cada vez. Um dano à natureza. Quem mais? O que é um impacto ambiental? Aqui nós temos várias imagens, vocês podem refletir. O que é um impacto ambiental? Poluição. Muito bem. Quem mais? Mais alguém falou? Olha, muito bem. A nossa amiga Leide já foi mais profundo aí na caracterização, né, digamos, no conceito do impacto ambiental. Agora, eu trouxe aqui essas imagens de propósito para vocês. Nós temos ali uma imagem ao centro, né, possivelmente de uma indústria, né, emitindo aí uma fumaça ali muito grande, emitindo gases aí no espaço. E também nós temos aí essa imagem, né, que é uma imagem que nós falamos com tristeza, não é uma imagem muito, muito comum no Brasil, certo? Que é a imagem de um lixão, né, de pessoas ali fazendo a coleta de lixo. Mas aí eu pergunto para vocês, né? O impacto ambiental, ele é apenas negativo? E aí? Então, vocês concordam comigo que existe impacto ambiental positivo? Não é isso? Quem pode me dar o exemplo aqui de um impacto ambiental positivo? E aí? Percebam que nós temos mais facilidade em falar sobre os impactos negativos, né? O que é um impacto ambiental negativo? Foi falado aqui, a poluição, né? E vários outras ações humanas que vão trazer um impacto negativo. E o positivo? Vamos lá, Leide, ali. E o impacto positivo? Alguém pode me dizer aí? Reflorestamento traz um impacto positivo. Muito bem. Nós vamos até, inclusive, chegar lá à frente falando um pouco mais sobre isso. O João já falou aqui, né? Tanto na questão do impacto positivo para o meio ambiente, como também para a questão financeira, né? Com os créditos. E quem mais? Mais algum impacto? Mais algum exemplo? Olha, o carro elétrico, ó, muito bem citado, né? O carro elétrico é até um tema que levanta polêmica, né? Por se utilizar, não se utilizar de combustíveis fósseis, no caso de energia provinda dos combustíveis fósseis, o petróleo em si, né? E tem uma proposta aí, digamos, a energia elétrica é uma energia sustentável, não é? O único, digamos assim, impasse, né, dos carros elétricos é o que vai ser no futuro, né? Com digamos, as baterias, né? As baterias. Mas isso aí é um tema que a gente pode entrar em outra oportunidade. Mas pode passar. Então, aqui eu trouxe o conceito de impacto, que a nossa amiga Lady Ellen já nos falou, não é isso? O que é o impacto ambiental? O impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, né? Por atividades humanas, antrópicas. E aí, sempre, no geral, é por atividades humanas. Esses efeitos eles podem ser negativos, que é a degradação, a poluição, o desmatamento ilegal, ou positivos, né, que é a recuperação e a preservação. Então, nós temos aqui, do nosso lado aqui, esquerdo de vocês, exemplos, né, de impactos negativos que são os mais comuns e a gente observa todos os dias no nosso dia a dia, certo? E do lado direito, os impactos positivos. E o reflorestamento, que foi citado aqui pelo nosso amigo, é uma das ações, né, humanas que mais traz impacto positivo ao meio ambiente, né, o reflorestamento. E é interessante porque as imagens que nós trazemos aí para vocês, desde aquela primeira lá, que nos traz um conceito de sustentabilidade, e nós vamos falar daqui a pouco também sobre a sustentabilidade. A segunda imagem, ela mostra um equilíbrio, não é? Um equilíbrio entre a produção agrícola, agropecuária e o meio ambiente. Existe essa possibilidade? Sim, nós defendemos isso com toda certeza. Pode passar. Aí, mais um conceito que eu quero trazer para vocês aqui, que foi um conceito que eu trouxe na conferência do meio ambiente há mais ou menos um ano atrás, né? Fiz essa pergunta para vocês, quero fazer novamente, não sei se alguém aqui estava na conferência, mas o clima e o tempo, nós estamos falando sobre mudanças climáticas, né? Os impactos
das mudanças climáticas. Já falamos um pouco sobre o impacto ambiental, né, que pode ser também positivo, não somente negativo. E aí nós vamos falar também sobre mudanças climáticas. Eu pergunto para vocês, o clima e o tempo, eles são sinônimos? Vamos lá, meus alunos, me digam. Clima e tempo são sinônimos, é a mesma coisa? Não? Sim? Quem acha que não? Levanta a mão. Quem acha que sim? Levanta a mão. Alguém levantou a mão aí, achando que sim, né? Então é interessante, é um conceito, gente, que traz às vezes dúvida, traz uma dúvida que muitas vezes a gente não sabe explicar, mas pode passar. Mas nós vamos ver aqui, né, que existe uma diferença muito clara, digamos assim, entre o clima e o tempo. O que é o clima, né? O clima, ele reúne as informações de tempo por um longo período, né? Tempo atmosférico aí, elas vão ser observadas por pelo menos 30 anos. Esse é o clima. Vou perguntar para vocês, qual que é o clima da região amazônica? Olha, muito bem. Equatorial, quente e úmido, não é isso? Muito bem, então esse é o nosso clima, que está justamente baseado ou pautado em análise de pelo menos aí 30 anos de observação. Já o tempo, olhem lá, descreve as condições meteorológicas de uma região em determinado momento. Vou fazer uma pergunta para vocês, como é que está o tempo hoje? Está quente, né? O sol ali, já deu um sereno pela manhã, mas agora o sol permanece. Então, quando nós falamos de tempo, nós falamos digamos, de análise, né, de condições meteorológicas mais recentes, né, ou num espaço curto de tempo. Por isso que quando a gente vai ver sobre a previsão do tempo, né, nos jornais, você vai ver ali que ele vai dar uma previsão ali que é curta, né, não considera análise aí de muitos anos atrás. Aí aqui nós temos aqui, mais uma consideração nesses dois gráficos aqui, e ele vai dizer que enquanto o tempo ele é um estado, né, momentâneo de condições meteorológicas de um local, o clima é uma tendência duradoura das condições meteorológicas de um local. Enquanto o tempo pode mudar de um momento para o outro, o clima de uma região se altera ao longo dos anos. Agora, é interessante também a gente pensar em algo, né, sobre os ciclos da natureza em si. Com certeza, boa parte de vocês, 80%, né, não vivenciaram aí a questão da década antes dos anos 2000, mas nós temos relatos, inclusive eu também, né, dos pioneiros que chegaram aqui, que havia uma diferença no clima, digamos, nas condições de tempo da nossa região na década de 70. Não sei se alguém já ouviu falar a respeito disso, né, a respeito das chuvas, das fortes chuvas, né? Então, justamente porque vem se tendo essa alteração cíclica que ia aos longos dos anos. Aí nós vamos entrar nesse tópico aqui das mudanças climáticas. Como nós falamos no slide anterior, nos slides anteriores, o clima, ele se altera ao longo dos anos, não é isso? Mas não é poucos anos, né? O espaço para a verificação dessa alteração tem que ser pelo menos de 30 anos, para a gente ter uma boa estatística, para a gente ter uma boa estatística meteorológica, né? um bom resultado a ser mostrado. Então, quando nós falamos de mudanças climáticas, nós podemos também considerar essa janela de tempo, tá certo? Nós precisamos considerar essa janela de tempo. Então, talvez alguém aqui já tenha ouvido alguém falar, poxa, mas hoje o tempo está de sol, né? Hoje está ensolarado, o mês de janeiro apresenta bastante sol. Isso não é comum na nossa região, né? Nós temos o mês de janeiro como início, ou melhor, um mês já que o inverno está aí, né, na sua evolução, não é mesmo? Mas nós não encontramos isso neste mês de janeiro. E aí, nós podemos falar do mês de janeiro de 2026 como clima ou como tempo? Clima ou tempo? O mês de janeiro?
tempo, gente. Tá bom? O mês de janeiro, se a gente for considerar o mês de janeiro, se a gente for considerar o ano de 2025, se a gente for considerar o ano de 2024, né, ainda assim eles não englobam uma escala que pode ser considerada uma mudança climática, certo? Por si só, né? É claro que se a gente somar desde 94 até 2024, ou melhor, desde 84 até 2024, a gente pode ter aí um ciclo, né, de mudanças climáticas, teremos aí pelo menos 30 anos. Aí nós temos aqui, a respeito das mudanças climáticas, né, nós temos aqui um conceito interessante, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, as mudanças climáticas, elas são transformações ao longo do prazo, né, nos padrões de temperatura e clima. Então, muda a temperatura, muda o clima. E essas mudanças, eu deixei aqui destacado para vocês também, porque a própria ONU, né, a ONU do Brasil, ela faz essa afirmação de que essas mudanças, elas podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. O que a gente ouve muito? Né? O que a gente ouve muito hoje? Que as mudanças climáticas, elas são um resultado único e específico do quê? Quem pode me dizer? O que é o carro-chefe que vai proporcionar a mudança climática, segundo o que a gente ouve hoje? Ouvi aí, ó. Desmatamento. É isso? Nós ouvimos muito isso, de que as mudanças climáticas, elas são, digamos assim, encaminhadas especificamente, né, ou principalmente pelo desmatamento. Mas a própria ONU, a gente pode ir lá no site da ONU no Brasil, vocês podem confirmar lá essa informação, ela mesma afirma que elas podem ser naturais. O ciclo solar, né, ele vai realmente trazer aí uma alteração ao longo do tempo que é natural, não especificamente do desmatamento. E aí, para a gente complementar um pouco essa informação, trouxe para vocês aqui uns dados, que foi publicado pela revista Super Interessante, no ano 2014, e corrigido no ano 2016, né? A respeito das secas no Brasil. Vocês sabiam que a primeira seca que se tem registro, e grande seca no Brasil, foi em 1723 a 1727? Quem sabia dessa informação? 1723 a 1727 foi a primeira seca, certo? Então, assim, é claro que essas secas aqui, de 1700 aí até 1934, ou melhor, até 1921, elas foram principalmente na região nordeste do Brasil. Mas, eu quero dizer para vocês também, né, que historicamente falando, essas secas, quando elas aconteceram, não havia povoamento na região amazônica. Nós não estávamos aqui ainda, tá certo? 1921, nós não estávamos aqui ainda, né? A Transamazônica não havia sido, né, aberta em 1921. Aí nós temos aí uma outra grande seca, que é uma das maiores da história do Brasil, que foi de 34 a 36, né? Ela atingiu aí região Nordeste e Sudeste. De 34 a 36 também, nós não estávamos aqui, né? E aí eu pergunto para vocês, como nós explicarmos essa teoria de que o desmatamento é a causa principal? Entendam bem, eu não estou falando aqui que o desmatamento é bom, né, que ele não traz prejuízo, nós vamos chegar lá. O que eu quero trazer para vocês, para todos nós aqui, é justamente essa reflexão de que não apenas, se nós formos observar a própria história, né? Aí nós temos aqui, ó, 63 e 64, e até aí 2007, 2008, todos esses anos aí, inclusive 63 e 64 também ainda não estávamos aqui, tá? Poderíamos relatar aí que a partir de 79, né, 79 e 85, essa seca de 79 e 85, já havia alguém aqui habitando nessa região da Transamazônica. Então, todas essas datas aí, elas atingiram várias regiões do Brasil, né? Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e até mesmo a Amazônia, até mesmo a nossa região foi atingida por essas secas aí, tá certo? E aí nós vamos entrar então naquele tema, né, justamente que eu falei para vocês. Porque nós ouvimos falar que as mudanças climáticas, elas são
um resultado específico, né, principal e direto do desmatamento ou do desflorestamento, né, que é um termo até mais atual e mais enquadrado na situação, certo? Mas aí nós vamos ver, né, ao longo da história, como eu falei para vocês, que nem sempre, né, nós podemos considerar essa informação. Nós precisamos ter dados, né, precisamos ter justamente os dados que a gente tem conhecimento para a gente poder entender, né, que é cíclico, né, são ciclos, certo? Agora, o desflorestamento ou desmatamento, ele traz um grande impacto ambiental na região do microclima local. Essa é a teoria que eu particularmente defendo, certo? E é a que melhor se enquadra. É claro, se você pega uma região da Mata Atlântica, por exemplo, lá no sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região antes, né, de ser asfalto e prédios, né, aquela região que era uma floresta, né, a Mata Atlântica, com certeza aquela região era uma região mais fria. Não é verdade? Quem aqui já pôde conhecer esses locais, né, de asfaltamento, de construção de prédios, você vai ver que o microclima local, realmente regional, ele vai sofrer uma alteração. Isso é, com certeza, verdadeiro. Se a gente for mais próximo aqui da gente, nas cidades ribeirinhas, por exemplo, Santarém, Itaituba, Altamira, nós vamos ver as pessoas relatando, os mais antigos, né, de que realmente antes, né, há cerca aí de 40, 50 anos atrás, era mais frio, era um clima mais interessante, mais ameno, mais agradável. Por quê? Né? Justamente por essa questão de que o desmatamento, né, para a evolução da questão, para o crescimento das obras de infraestrutura, para a questão da urbanização, ele vai realmente trazer um impacto, ele vai trazer essa mudança climática no microclima local. Tá bom, gente? Aí, falando sobre desflorestamento e sobre desmatamento, né, que são sinônimos, nós temos uma legislação no Brasil, né, que é a Lei 12.651, de 2012. Esse aqui é o principal normativo, é a principal legislação que fala sobre o uso, né, sobre a cobertura, sobre a vegetação do nosso país, tá certo? Então, essa Lei 12.651, ela vai reger as diretrizes de como deve ser usada a floresta. Quantos aqui sabem, né, o percentual de uso alternativo do solo da nossa floresta na região amazônica? Oh, muito bem, 20%. Os alunos com certeza também saberiam, né? 20%, tá bom, gente? O nosso percentual de uso do solo na região amazônica é de 20% e 80% é reserva legal, tá certo? Reserva legal. E aí, descontados também as áreas de preservação permanente, que são principalmente, né, o entorno, né, dos garapés, dos rios, das nascentes, tá certo? E aí tem uma pergunta aqui, ó, do lado direito, supressão vegetal, né? O que é a supressão vegetal? O desmatamento, vamos dizer assim, né? Termo técnico para o desmatamento. Existe uma supressão, uma forma de supressão vegetal legal? O que vocês acham? Alguém disse que existe, alguém disse que não existe. E aí, quem acha que não existe? Levanta a mão aí. Quem acha que existe? Algumas pessoas levantaram e alguns não se manifestaram, né? Mas sim, gente, a legislação, ela permite, né? Na verdade, ela coloca normativos, né? Ela coloca exigências para que se faça um desmatamento legal. Parece até uma coisa contraditória, né? O programa União com os Municípios, ele vem trazer essa política da redução do desmatamento, ou do zerar o desmatamento até 2030, né? Mas, quando se fala de zerar esse desmatamento, eu entendo que se fala do desmatamento ilegal. Ilegal, é importante a gente separar. Até algum tempo atrás, pouco tempo atrás, o município de Placas, ele ainda estava aí, assim como todos os municípios do Brasil, autorizados na emissão de licença, autorização de supressão de áreas de vegetação secundária, ou seja, juquira. A famosa juquira de até 20 anos de idade, que não é uma floresta primária, não é aquela floresta nativa, o município ele estava habilitado, assim como todo o Brasil, tá, gente? Isso não é uma coisa local, mas é nacional, né, para poder emitir essas autorizações. E é um desmatamento legal. E alguém poderia chegar assim diante de uma juqueira daquela bem grande, né, vamos falar aqui no termo popular, e dizer assim, poxa, mas como é que conseguiram, né,
regularizar isso aqui? Porque a legislação permitiu, eram áreas consolidadas, né, que são aquelas áreas abertas antes do marco regulatório lá de 22 de julho de 2008. Então, essas áreas, elas são passíveis de autorização, né? Agora, nós temos aí essa atribuição, por enquanto, né, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas ainda assim é previsto. E até a supressão da vegetação nativa. Vou citar um exemplo para vocês aqui, numa região bem próxima nossa aqui, Chapadão. Muito desmatamento no Chapadão, a famosa região do Chapadão, é ilegal. Verdadeiramente, nós temos essa confirmação. Mas vocês sabiam que muito desmatamento lá é legal? Quem sabia dessa? E o cálculo é muito simples. Existem imóveis rurais ali naquela região de 10 mil hectares. 10 mil hectares. Então, 20% de um imóvel de 10 mil hectares vai dar quanto? Vamos de matemática aí. Quantos hectares de desmatamento legal? E aí, de 10 mil? 2 mil. 2 mil hectares. 2 mil hectares equivale a exatamente cerca de 100, ou melhor, de 20, né? 20 lotes de 100 hectares. Então, isso com certeza foi feito de forma legal pelos mecanismos, né, pela documentação, pelos projetos que foram apresentados ao órgão, o órgão analisou, deferiu, e aí foi então ao desmatamento legal. E aí nós, falando sobre desmatamento, né, nós precisamos também ligar isso à conscientização ambiental. O que o programa União com os Municípios, assim como os órgãos ambientais, eles vêm fazendo ao longo do tempo, é trazer justamente, gente, essa conscientização ambiental a respeito do que nós estamos fazendo, as nossas ações, né? Porque eu acredito, né, e eu acredito que vocês acreditam também nisso, existe um bom senso em tudo. Não existe um bom senso? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Aquele produtor que muitas vezes vai lá fazer uma abertura, fazer um roçado, e aí ele não respeita nem a mata ciliar, no beiro, ao longo do rio, né? Nós temos rios importantes aqui como o Curuaúna, né? As nascentes do rio Curuaúna estão no município de Placas, e nós sabemos, nós temos relatos de desmatamento total às margens do rio Curuaúna. E aí? O que faltou aí? É claro que a legislação, ela é incisiva no sentido de proibir essa ação, mas o que faltou? Né? Faltou um pouco de bom senso, faltou um pouco da conscientização ambiental. O produtor rural, muitas vezes, não quis pensar de que, na verdade, ele desmatando 100% próximo ao igarapé, não é que o igarapé, o rio, vai secar, né, no momento. Mas qual que é a principal função de uma mata ciliar? Né? Qual que é a principal função? É justamente, não é permitir com que a água continue ali, tá bom, gente? É proteger o solo das erosões. O que acaba com o curso d'água se chama erosão, porque a erosão, ela vai assorear para dentro do curso d'água e ele vai cada vez perdendo mais o seu volume de água. Ele vai perdendo a sua calha, porque vai ser aterrado. Então, essa é a principal função, né? Não é que a água vai sumir, mas ela vai sumir ao longo do tempo por causa disso. Nós temos um exemplo claro, em um estudo que nós fizemos na cidade de Itaituba, a respeito de um imóvel rural, e justamente juntamente com a SEMA estadual e com alguns municípios, nós estivemos lá analisando um imóvel rural pequeno, de 10 hectares. E lá nesse imóvel havia uma nascente, uma lagoa natural. E essa lagoa natural, ela estava toda desmatada. E aí a gente perguntou para o produtor, mas você não acha? Ele, claro, ele teria que fazer, né, o reflorestamento, ele vai ter que aderir ao programa para poder florestar, mas nós perguntamos para ele, você não acha que esse desmatamento que o senhor fez ao redor da sua nascente, aqui, da sua lagoa natural, ele já prejudicou a lagoa? Aí ele falou assim, não, eu acho que não prejudicou não, está tudo certo, entendeu? A água continua aí. Só que aí, quando a gente levou os dados para o escritório, levamos os dados lá para poder tratar esses dados com as imagens de uma série temporal, não precisou um ciclo muito longo, gente, um ciclo de 20 anos. Apenas 20 anos nós já conseguimos identificar que aquela lâmina d'água, que é justamente a expansão da lagoa, ela tinha reduzido drasticamente. Então, ele não percebeu, ele acha que não influenciou em nada, mas ao longo de 20 anos, o assoreamento
a terra, a erosão foi indo para dentro da nascente, da lagoa natural, e aí ele não vai perceber, que talvez ele vai perceber daqui mais uns 10, 15 anos, né, quando ele vê realmente reduzindo. Mas, por enquanto, ele não tinha percebido. Mas existe esse impacto aí. E aí, quando nós falamos sobre a conscientização ambiental, primeiro nós temos que falar sobre o aprendizado continuado. Daqui o nosso amigo Joel, que já falou, nossa amiga Leidiele ali também, e todos aqueles que estão envolvidos nessa causa do aprendizado continuado. Nós precisamos insistir nisso. E vocês, como alunos, né, como pessoas que ainda estão iniciando aí toda a sua jornada, precisam ser também condutores dessa informação, né, desse aprendizado, do que nós devemos fazer. Né? Aí temos ali a união e a mobilização de todos, que é uma coisa que não se faz somente com uma pessoa, mas todo um grupo. E aí nós vamos ter os resultados positivos. Né? E nós temos muitos resultados positivos ao longo do Brasil de ações, né, que partiram muitas vezes das escolas também e que trouxeram um grande resultado, aí, trouxeram uma grande melhora na qualidade ambiental do município. Pode passar. E aí nós chegamos aqui então nesse conceito, que já foi também falado para o nosso amigo Joel, que nós falamos lá no início. O conceito de sustentabilidade. Quem aqui pode me dizer? Né? O que é o melhor? Quem aqui pode me caracterizar a sustentabilidade? O que eu posso dizer para afirmar que algo é sustentável? E aí? É o tripé, né? Socialmente justo, ambientalmente correto, né? E economicamente viável. Então, veja que são três coisas, é o tripé da sustentabilidade. E aqui nós temos, então, algumas imagens que traz justamente esse conceito para vocês, que é justamente a gente conseguir conciliar a produção agrícola e agropecuária com a sustentabilidade ambiental, com o respeito à legislação ambiental. É claro que esse exemplo de cima aqui é um exemplo de sistema silvopastoril, né, um exemplo em que você usa o pasto, né, e as árvores ali em fileiras ao meio, mas é um exemplo também que traz uma certa sustentabilidade, e é um exemplo também que traz, digamos aí, um certo crédito de carbono também para o produtor, tá certo? É o silvopastoril, o consórcio da pastagem com a silvicultura ou a floresta, a plantação de florestas, tá certo? Nesse exemplo mais de baixo, que a gente já vê um caso mais específico para espécies regionais, né, e nós temos também aí em aplicação. E aí essa imagem que nos traz aqui a respeito da área útil alternativa, essa área útil alternativa do solo, gente, é justamente a área que a gente pode usar. Aqui na Amazônia, como eu falei para vocês, é 80%. Só que existe alguns, ou melhor, é 20%, né? 80% é reserva. Só que existem alguns parâmetros que vão aumentar essa área, tá certo? Eu não poderia entrar nesse conceito com vocês, seria muito cansativo, né? Vocês não iam, digamos, suportar toda essa informação a respeito das áreas consolidadas, dos percentuais que podem aumentar. Mas o certo é que o pequeno imóvel rural, e aqui quando eu falo pequeno imóvel rural, eu estou falando do imóvel rural até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, para vocês entenderem, é uma unidade do INCRA, né, para a região. E aí, o módulo fiscal da nossa região são 75 hectares. Então, 4 módulos rurais na nossa região equivalem a 300 hectares. São 3 lotes, é uma área bastante considerável, né? Claro, tem regiões aqui do Pará mesmo, que é bem menor, né? A região próxima a Belém é em torno de 100 hectares o pequeno imóvel rural, os 4 módulos fiscais, porque o módulo é 25. Mas aí o que eu quero dizer para vocês, o imóvel rural até 4 módulos fiscais, o que ele tinha de área aberta, desmatada, antes de 2008, é o que ele vai poder usar. Então, nós já encontramos caso de áreas 100% desmatadas. A única obrigação que essas pessoas têm, que esses produtores têm, é com relação às áreas de preservação permanente, as APPs. No entorno dos igarapés, das nascentes, essas áreas, eles precisam manter preservada, um certo limite ali, uma certa faixa de metros. Mas já temos casos de imóveis aí 100% abertos. E esse imóvel ele não tem nenhum passivo, a não ser as APPs, como eu falei para vocês, e ele vai poder usar a sua área 100%. É uma condição que foi trazida aí pelo Código Florestal. Pode passar. E aí, por fim, aqui, para não se tornar muito, muito cansativo, porque, na verdade, eu já vi muita gente bocejando aí, né? E 40 minutos de palestra realmente fica cansativo, né?
Mas eu quero finalizar para vocês aqui com esses dados, né? Nós precisamos mudar um pouco, gente, a nossa forma de pensar a respeito do meio ambiente e fazer a nossa parte, né? Nós não podemos também só repetir aquilo que nós ouvimos, né? As notícias que a gente ouve aí fora, as notícias a nível mundial, né? E toda aquela preocupação. A gente precisa criar a nossa consciência, né? Fazer a nossa reflexão a respeito do que se deve ser feito e nós fazermos a nossa parte. E aí eu quero dizer para vocês que o Brasil, né? Nós temos aqui esse dado do IPEA, um dado bastante interessante, que o Brasil ele é um protagonista, gente. Esse dado ele é bem recente, né? Na economia de baixo carbono. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar as comparações aqui, o Brasil ele tem 7,5% do seu território em área agrícola. 7,5%. Os outros países, vejam bem, outros países aqui, como França, Alemanha, Estados Unidos, China e Argentina, todos eles têm bem mais percentual de área agrícola. O Brasil tem menos, certo? Aí nós vamos aqui para as áreas agrícolas e agropecuárias juntos, o Brasil tem 27,8% do seu território, né? Mas os outros países todos, você vai ver ali, que é acima de 40%, na verdade, com exceção da Argentina, que é 39%, né? Mas Estados Unidos, 43%, Alemanha, 46%, China, 55%, né? Então, veja que o Brasil também tem uma proporção interessante. E aí, se a gente for pegar todo o território nacional, entre florestas nativas e florestas plantadas, nós temos 58,5%. Olha, eu quero dizer para vocês também que no estado do Pará, esse é um dado que muita gente não sabe, não é divulgado, mas o Pará, ele tem cerca de 45% a 50% de áreas apenas com unidades de conservação, seja flonas, terra indígenas, flonas nacionais e estaduais, né? Então, unidades de conservação de modo geral, florestas intocáveis ou florestas que têm ali um certo mecanismo de concessão florestal, né, para o manejo, mas são áreas preservadas, em torno de 50%, tá certo? No estado do Pará. Então, nós temos esses dados. Então, quando a gente vai juntar tudo isso aí, o Brasil, ele ainda está, sim, com práticas bastante sustentáveis, né, em relação ao restante do mundo, né? Você vai pegar aqui essas porcentagens, né? Áreas com tecnologias e práticas sustentáveis, 154%, né? Redução da emissão de gás de carbono, 113%, nesse dado do IPEA. E a recuperação de pastagem, 290%, né? Então, nosso país ele está caminhando. Agora, claro, como eu falei para vocês, a nível local e individual, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte, ela não começa somente no pensamento do que pode ou não pode fazer, é na ação. Quando você chupa uma balinha, ou um chiclete mesmo, e descarta, né, o papel ali, você já está dando um passo para uma ação que não é correta, não é isso? Quando você leva ela até o local de destinação, até o lixeiro, você já está tomando uma atitude aí ambientalmente sustentável e correta, tá bom, gente? Isso parece ser detalhe, mas isso é coisa séria. Quantos aqui já viram, né, a pessoa passando na rua aí, toma uma Coca-Cola e joga a latinha na rua? Bebe uma água num copo descartável e joga lá na rua. O que nós vamos escolher no futuro desse resultado? Uma cidade suja, infelizmente, não é isso? Agora, se cada um fazer a sua parte, nós temos um resultado importante, certo? Para finalizar, um exemplo claro, no município de Placas, a respeito da bovinocultura de leite, nós já temos imóveis rurais no município de Placas, que tem uma produção sustentável na bovinocultura de leite. São imóveis que vai ter a sua área plantando milho. O milho, ele é usado para a silagem, né, desse gado que vai ser alimentado para poder produzir o leite. E aí, destaque para vocês, a silagem, ela vai reduzir o tamanho da área, né, que o gado vai precisar para poder se manter. Ou seja, a silagem, ela reduz drasticamente. Você consegue, em uma pequena área, ter muitos animais na bovinocultura de leite. E aí, produzido-se o milho, o gado se alimenta dessa silagem produzida pelo milho. O gado, as vacas, né, elas são ordenhadas no sistema da ordenha, né? As fezes dos animais, ela não é descartada, as fezes dos animais têm toda uma estrutura para escorrer essas fezes para um sistema de decantação. Nesse sistema de decantação vai fazer uma fermentação ali do adubo e vai se tornar-se um adubo orgânico, né, à base de fezes de animais, que é o esterco bovino, que é muito bom, e esse adubo vai retornar de novo lá para a roça de milho através do sistema de irrigação, né? Então, isso sim é um exemplo de sistema sustentável e nós já temos aí vários
né? Vários exemplos no município de Placas. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Qualquer coisa, conte conosco, nós estamos ali na Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, Ellison. Pessoal, não fica aí, pode ter perguntas. Não foge, não. Os alunos, os professores, querem fazer alguma consideração? Um ali já levantou a mão, depois outro companheiro lá atrás. Os alunos aí também, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, os alunos, as alunas. Vocês viram a dica do Ellison aí, né? Se alguém quiser fazer engenharia florestal, essa coisa, dá muito dinheiro, né? Bom dia a todos, todo mundo bem? Para quem não me conhece e também para quem me conhece, sou o professor Daniel, sou geógrafo da Universidade Federal do Pará. Primeiro, agradecer, né? São palestras muito importantes e interessantes para a gente, para o nosso local. E aproveitar do momento para fazer um questionamento, aproveitar a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto, que em relação ao seguinte, eu trabalho em geografia, mas também trabalho lá no ensino médio, a disciplina de educação ambiental. E trabalhando esses conteúdos, vários alunos fazem questionamentos e um deles foi bastante interessante, tá? Não entenda como crítica, e se crítica, crítica construtiva, que é o seguinte, a gente trabalha a questão de separar resíduo de lixo, etc. E a questão da coleta seletiva. E um aluno me questionou o seguinte: professor, do que adianta eu fazer a coleta seletiva de lixo na minha casa se esse lixo está sendo destinado de forma incorreta pelo poder público? E ele ainda citou, lá perto do lote do meu tio, no Travessão da 59. E eu, como professor, não soube o que responder para ele, porque, pela nossa percepção, ele tinha razão. Então, o meu questionamento para a SEMA e para os demais colegas é o seguinte: o que o poder público e os órgãos ambientais do nosso município está fazendo ou pode fazer, que eu sei que não é fácil, não é barato, se fosse fácil todo mundo fazia, porque ninguém gosta de jogar lixo de forma incorreta, mas o que está sendo feito atualmente para acabar com aquele lixão que tem e implementar de vez a questão do aterro sanitário? Obrigado. Olha, gente, muito bom esse questionamento, né? Muito bom, professor Daniel, por esse questionamento, que é um questionamento importante. Eu acredito até que, inclusive, o próprio secretário, né, de Meio Ambiente, João, ele poderia até dar melhores informações para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês a respeito do lixão? Sim, gente, a culpa nós temos que assumir, o município, né? Essa culpa é nossa, né? O lixão a céu aberto. Só que o que pode, assim, amenizar a nossa culpa? É que nós não somos os únicos no Brasil. Na verdade, se você for pegar o percentual de municípios com aterro sanitário no Brasil, é muito baixo, é muito pequeno. Inclusive, na nossa região, nós temos Placas, Uruará e Rurópolis, que não tem, né? Aí nós temos ali a Altamira, que já tem, né? Mas qual que é a grande dificuldade do aterro sanitário? É um projeto muito caro. Essa é a realidade, né? É algo muito caro. Já estudou-se, né? E como foi perguntado, o que o município ele está fazendo? Nós temos aí normativos, né? De 2013, a lei lá do saneamento básico, que ela cobra justamente um plano de saneamento básico. O município de Placas, ele aprovou esse plano de saneamento básico por volta de 2020, 2021, não é? Nós já temos esse plano, já temos aí esse projeto de saneamento básico. Mas, assim, estuda-se opções de união com os outros municípios para se fazer um aterro sanitário conjunto, certo? É isso que o município ele tem se proposto. A cobrança, governo federal, principalmente, vem bastante, gente. A gente já teve vistorias aí até do próprio CREA também, lá no lixão, né? Porque o lixão a céu aberto no Brasil hoje, ele é proibido. Essa que é a verdade. É proibido o lixão a céu aberto no Brasil. Pergunto a vocês, e por que nós temos aí bem mais de 50% dos municípios nessa condição, né? Realmente é um projeto caro, né? A gente sabe que é bem caro mesmo o aterro sanitário, a coleta seletiva para poder se implementar ela,
mas é algo que precisa ser feito. E aí o que nós temos feito nesse sentido é isso, né? Agora, é claro que, sim, Karine. Trabalhando aí para ser um município modelo da Transamazônica, né, Karine? Se Deus quiser. Pessoal, bom dia de novo, tá? Até gostei quando a colega ali falou sobre a questão das latinhas, né? E agora está ficando mais difícil, que o comércio também não está mais fazendo preferência o cara beber lá, deixar a latinha lá, já para ele revender a latinha. Então, o catador também vai sofrer um pouco agora, vai ganhar menos. Mas, gente, a minha questão um pouco é mais diferenciada um pouco. Por exemplo, nós temos no nosso município, que é uma questão ambiental também, que eu acho grave. E aí, já lembrando, ressaltando o pessoal da endemia, que eu não sei se tem alguém aqui, né, que até se tivesse, para mim seria bom, né? Porque também é questão ambiental. A minha relação é em relação aos terrenos baldios da cidade, né, que também entra aqui nessa pauta, né? A questão ambiental. Por quê? Porque as pessoas que têm um terreno na cidade, que estão construindo, e aí vai levar uma outra discussão agora, que seria a arrecadação, que aí vai para o lado do IPTU. A pessoa que tem um terreno construído na cidade, o terreno é limpo, ele construiu, e ele levantou uma casa, ele paga IPTU pelaquela casa. A pessoa que construiu uma casa de alvenaria já paga um IPTU mais elevado. A pessoa que construiu um prédio paga um IPTU mais elevado ainda. Daqui a pouco não estamos dando conta de pagar, mas vamos lá. E a pessoa que tem um terreno baldio lá, que ele gera mosquito da dengue, rato, né, inseto, cobra, lacraia, que quando é no período agora do inverno, que nós estamos aí já começando a questão da dengue de novo, assim, o que vai fazer? A prefeitura vai limpar e vai cobrar o dinheiro da limpeza dele, ou a prefeitura vai atuar lá naquele terreno e vai mandar uma multa para ele? Porque assim, gente, estou falando isso porque agora essa semana mesmo, o rapaz já foi 2 vezes lá em casa ver a questão do quintal. Graças a Deus, vocês podem ir lá, ele vai dizer que lá em casa como é que é. Mas eu já peguei dengue 3 vezes. E não foi lá de casa, graças a Deus. É lógico que a dengue não é só daquele terreno, mas é da sua vasilha, na sua casa também. Mas esses terrenos geram uma despesa grande para o município com a questão de dinheiro de saúde. Tem algum trabalho sobre isso, apesar de que já tem endemia, ou de se fazer alguma lei que se possa resolver essa questão?
Sim, muito boa pergunta também, Emerson. É importante. Essa questão é uma temática também bastante recorrente no nosso município. Está aqui o nosso amigo Joel, que também é do setor de fiscalização, né, e também das autorizações de poda, né, que também é um mecanismo que entra dentro aí, que é justamente a pessoa solicitar a sua autorização de poda, né, para poder cortar a árvore, tirar entulhos, né, e poder, então, destinar. Mas o que acontece? Essa questão dos terrenos baldios também é uma dificuldade grande por conta de cadastramento desses imóveis, né? Então, nós temos no município ainda uma necessidade de um sistema de cadastro de imóveis. E, em 2021, estudou-se a possibilidade da contratação de uma empresa para fazer esse levantamento, né, que seria um levantamento presencial e também remoto, né, via imagens de drone, para poder cadastrar cada imóvel, né, cada imóvel do município. E aí, então, com base nessa informação geoespacial, né, a informação geoespacial, ela melhor lhe traz a informação a respeito a situação do imóvel em si, né? Então, se ele tem uma vegetação, se ele tem um mar, se ele tem uma juquira lá, entulhos, esse levantamento, né, aéreo, ele vai possibilitar isso. E aí, dentro desse imóvel, sim, aplicar as devidas sanções, né, para a pessoa poder regularizar, ou a pessoa vai realmente ter digamos assim, um débito na prefeitura para poder regularizar aquele imóvel. O grande problema é que, muitas vezes, o proprietário do imóvel, ou posseiro, detentor, ele não faz questão disso. Às vezes a dívida dele está imensa lá na prefeitura, mas ele não vai atrás, né, não executa-se. E aí, para você executar isso via judicial, né, desapropriação, alguma coisa nesse sentido, é algo bem demorado. Vocês sabem, né? Nós podemos aqui, talvez aqui todos vão estar adultos aí, até seguindo para a melhor idade, e a gente não consegue resolver muitas vezes essas questões de desapropriação. Então, por isso é que nós temos essa grande dificuldade. Então, gente, até hoje, essa questão do sistema, ela ainda é estudada, certo? É bastante caro também, mas não tão caro como o aterro, tá bom? Mas é importante essa questão do levantamento, né, geoespacial, para poder ter essa análise geral do município. Sim. Isso, é verdade. Concordo. Isso. Sim. Perfeitamente. Isso. Isso. Essa ideia ela já até cogitou bastante em nosso meio, né? Essa ideia da prefeitura ir lá limpar e cobrar, né? Aí está faltando só a gente mesmo implementar lá na prática, né? Começar a verificar esses impactos. Quer falar, Karine? O ICAS vai resolver mesmo. Professor, essas duas questões que foram levantadas aqui se tornam pautas, porque essa questão do ordenamento urbano, não existe terreno sem dono, né? Então, a prefeitura, nós vamos apresentar essa demanda para a prefeitura e para a Câmara, para ver se tem algum vereador aqui que tem coragem de fazer um projeto para essa questão. Então, o Instituto vai criar um documento, apresentar tanto a demanda anterior, que foi apresentado pelo coordenador, que é a questão do aterro sanitário, porque nós estamos vendo como boa prática sustentável, orientação do governo federal e do governo do Estado,
zerar o desmatamento até 2030, né? Então, nós que somos jovens, vamos pressionar o governo do Estado, governo federal e governo municipal para colocar também na sua pauta o aterro sanitário em todos os municípios. Nós vamos fazer esse documento. Então, 2 demandas aqui. Então, a nossa palestra já gerou demanda, né? Vai gerar documento. Pessoal, na saída, faz parte do projeto aqui, distribuição de mudas. Até agora eu tinha esquecido disso, o meu colega alertou aqui. Tem uma carroça com mudas ali, tem cumaru, tem paricá, tem jatobá, tem cacau, tem açaí. Todos, quem quiser, pode pegar uma muda ou mais de uma e levar, planta no quintal. Vocês viram o Elcio falando aqui que uma boa prática ambiental é plantar, né? Então leve para sua casa, plante no quintal, plante lá no terreno do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Mais alguma pergunta? Vamos lá, vem aqui. Olha aí, é do Tancredo Neves, é? Tancredo. Primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Eduardo. A minha dúvida é sobre o desmatamento legal, para ver como é que ele funciona, se é na base do maquinário ou se na queima. Fiquei curioso para saber como é que funciona. Desmatamento legal, como é que se faz? Muito bom, eu parabenizar mesmo por essa pergunta, né? Que o ilegal, né, é feito de qualquer forma, né, gente? O legal também é claro que vai se utilizar também a questão do maquinário, né? Possivelmente, né, existem as formas. Mas como é que funciona? Eu expliquei para vocês, né? O desmatamento legal, ele funciona com base em 3 projetos, né? Então, quais são os 3 projetos que vão carregar esse desmatamento legal? É um projeto por um engenheiro agrônomo que vai definir a atividade a ser desenvolvida, agrícola ou agropecuária no imóvel. Aí nós temos um projeto que vai ser gerido aí pelo biólogo, que é justamente para a afugentação e também captura dos animais daquela área, né? A afugentação dos animais e captura para que animais não sofram dano nesse momento, e um projeto do engenheiro florestal para destinar a volumetria de madeira que vai ser retirada. Então, a queima, tá, gente? A queima dificilmente ela vai ser utilizada, apesar de que existe autorização de queima, só que, como no desmatamento legal nós temos aí uma volumetria de madeira, não é interessante muitas vezes o produtor de perder essa madeira. Aí por isso eles têm que fazer esses projetos, né? Estão pautados nisso. Quando é a vegetação secundária, aí sim existe uma autorização de queima, porque muitas vezes a madeira que está lá, ela tem madeira aproveitável, né? Madeiras finas, madeira que não tem um grande valor comercial na nossa região. Aí sim é feita uma autorização de queima controlada, primeira, descontínua e até 100 metros. Tá bom? Não esqueçam de pegar a muda e levar para casa. Mais alguma pergunta? Os nossos agradecimentos à secretária de Educação por ter disponibilizado as turmas para virem aqui. A presença também aqui do Clube de Mães, a Marli do Clube de Mães aqui conosco. Pessoal da Rádio Comunitária, da Câmara Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Esporte e Cultura, Secretaria de Educação, que foi um grande parceiro nesse evento, e a Prefeitura. Obrigado, pessoal. Mais alguma pergunta? Não, né? Muito obrigado por ter vindo, ao Tancredo Neves e o Almir Gabriel, né? Salva de palmas para os alunos. Muito obrigado.